Então agora que nós já implementamos na classe aluno o método adicionar, então nós passamos vários exercícios aqui, né, para a gente realizar várias operações nessa matriz, uma vez que ela já está carregada, né, populada com essas notas, para que a gente possa limpar as notas, colocando -1 em todas as suas posições, né, ao invés de 0, porque 0 pode ser considerado uma nota, então a gente optou em colocar -1 em todas as posições. Pesquisar qual é a maior nota dentro dessa matriz e alterar a nota. Então esse método de alteração de nota ele é interessante porque o que ele pede? Ele pede o seguinte, é um exercício que pede que o usuário entre com uma ordem da nota. Por exemplo, a nota número 1. E essa nota número 1 com certeza está na posição 00. Então o algoritmo tem que descobrir qual é a posição dela na matriz e fazer a alteração. Ordem 2, ordem 3, ordem 4. É a ordem de inserção. Por exemplo, essa aqui é a nota 1. Então essa aqui já não dá certo, né? Porque são só 4 notas. A primeira nota vai estar no 00. A segunda nota vai estar no 01. A terceira nota vai estar no 10. E a quarta nota vai estar no 11. Então o programa ele tem que identificar isso. Então o usuário fala, eu quero alterar a nota 3, a terceira nota, para essa outra nota aqui, ó. Bom, hoje a terceira nota é 8, mas eu quero alterar para 7. Então o programa tem que identificar qual é a posição na matriz e fazer essa alteração. Tá? Então eu fiz uma solução aqui, mas antes de chegar nessa solução eu quero discutir algumas formas aí da gente pensar. Então essa aula na verdade é a correção da lista, né? Correção dos exercícios. Então eu estou explicando alguns exercícios dessa lista de exercícios. Então eu vou copiar aqui o método alterar nota e vou fazer ele na primeira versão, as possíveis formas de se fazer isso, né? Então uma forma inicial que a gente poderia pensar seria o seguinte, a gente fala, bom, como que eu vou fazer para colocar essa nota, né? Tipo assim, se o usuário informar 1, eu tenho que colocar no 00. Se o usuário informar ordem 2, eu tenho que pôr no 01. No ordem 3, eu tenho que pôr no 10. No ordem 4, eu tenho que pôr 1. Então, talvez uma solução inicial, como é um curso um curso ainda para iniciante, né? Nós estamos começando os estudos de algoritmo. Então, você poderia pensar assim, bom, é simples, eu vou lá e faço assim, ó, faço um if, se a ordem for igual a 1, é simples, eu já sei que eu tenho que colocar na minha matriz notas na posição 00 e atribuo a nova nota. Tá certo, tá? Isso aqui é válido, vai funcionar, né? Se a ordem for 2, então eu colocaria aqui, vou dar um outro nome para esse método aqui, vou chamar de alterar nota 1, tá? Porque já tem um método alterar nota ali. Aí, solução 1 seria essa aqui. Bom, se a ordem for 2, eu posso colocar, bom, na linha 0, coluna 1. Beleza, a nova nota. Se a ordem for 3, eu faço, troco de linhas e coloco na coluna 0. Se a ordem for 4, então eu posso colocar na 1, 1. Pronto, esse algoritmo está resolvido com if, né? Uma outra forma seria você usar o switch, né? Também resolveria. Então a gente poderia usar o switch, ou aqui também trabalhar com if else, né? Se for ordem 1, ele faz isso. Se não, se for ordem 2, ou seja, ele só vai fazer o teste de baixo se ele não passar no teste de cima. Então poderia ser assim, se não, se a ordem for igual a 3, se não, se a ordem for igual a 4, e se não, a ordem válida. E no final a gente poderia até colocar um se não final, ordem válida, mas o programa não pediu isso, o enunciado não pediu isso. Se a gente leu o enunciado, ele pediu exatamente aquela explicação que eu dei aqui. Ele pediu para a gente, né, invocar o método alterar nota, passando uma nota e uma ordem, né? E aí ele alterar essa ordem. Então está aqui na explicação o que eu acabei de falar aqui, essa definição. Então essa seria uma forma interessante. Com else if ele faz o seguinte, ele testa, ele só vai fazer esse segundo teste de if se ele não passar no primeiro. Então ficou um pouco mais otimizado do que vários ifs, né? Aqueles ifs um embaixo do outro, ele ia fazer todos os ifs. Aqui não, aqui ele vai fazer o primeiro if e ele só vai fazer o segundo
se ele não passar no primeiro. E ele só vai fazer o terceiro se ele não passar no segundo. E assim sucessivamente. Tá? Então ficou um pouquinho mais otimizado. Então essa é uma solução inicial válida. Se você me entregasse o exercício dessa forma, ele seria válido, estaria correto. Um outro raciocínio seria o seguinte: o aluno poderia pensar assim, não, mas eu não quero deixar esses valores fixos aqui, ó. Por exemplo, eu quero colocar, eu não quero colocar 0, 0, 0, 1, porque vamos supor que a minha matriz ela é um pouco maior, ela tem aí, vamos supor, notas o histórico escolar de todos os anos dele na escola, né? Vamos supor, um aluno estudou aí a vida inteira na mesma escola, né? Desde o primário até o segundo grau, então ele tem muitas notas, por exemplo. Então, se eu fosse fazer esse algoritmo de ordem de notas, assim, de uma forma sequencial, uma matriz enorme, então já ficaria complicado esse monte de ifs aí, né? Porque até para 4 notas tudo bem, mas vamos colocar 10 notas, 20 notas, 30 notas, já começa a ficar complicado essa solução, já começa a ficar inviável, né? Então, bom, a gente poderia pensar assim, então vamos fazer, é fácil, basta a gente fazer, por exemplo, uma navegação em cima da minha matriz, e a cada volta, a cada posição que ele visita na minha matriz, eu coloco assim, bom, aqui é a posição 1. A hora que ele visitar a posição 2, eu vou, bom, aqui é a posição 2. Por exemplo, deixa eu tentar fazer aqui, deixa eu tentar abrir uma planilhinha aqui, a gente acabou de fazer o teste mesmo do exercício anterior. Seria algo assim, bom, minha matriz está aqui, vou colocar aqui as notas 10, 5.5, que está ali na 8 e 8.5. Pronto. Aí eu faço assim, bom, eu faço 2 loops, né? Um dentro do outro para percorrer a matriz. Então eu coloco aqui, bom, tá na posição 1, a primeira posição que eu estou visitando, eu vou chamar de ordem 1. A segunda posição que eu estou visitando, eu vou chamar de ordem 2. A terceira posição que eu estou visitando, eu vou chamar de ordem 3. E a quarta posição que eu estou visitando, eu vou chamar de ordem 4. Então eu posso guardar esse número da visita 1 e vai só incrementando. A cada vez que ele acessa uma posição da matriz, a gente fala, ó, visitou na posição 1, visitou agora na posição 2, visitou agora na posição 3, visitou agora na posição 4. Aí fica fácil, porque eu falo, bom, se o usuário digitar uma ordem 4, a ordem que ele está pedindo tem que ser o mesmo número da visita. Ó, o 4 tem que ser igual a visita 4. Então é aqui que ele vai alterar. A gente poderia fazer um if, né? Bom, se o ordem for igual ao número da visita, então ele altera aquela posição. Então já ficou dinâmico. Nós não precisamos colocar aqui o 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ficou dinâmico. Vamos tentar escrever essa alternativa, essa outra alternativa. Vamos chamar aqui de alterar nota 2, que também seria uma alternativa válida, né? O usuário pegar o aluno pensar dessa forma. Então ele fala, bom, é fácil, eu vou percorrer vou até dar um fora aqui, vou percorrer o meu vetor de notas, número de linhas, e um outro para número de colunas. Aqui, ó, notas, aí a gente pega aqui uma posição da linha para calcular o length, né? Ou seja, o número de colunas. Esse notas.i.length me identifica o número de colunas. Se eu deixar assim, ó, só serve para matriz quadrada, né? Que aqui ele pega o número de linhas e o número de linhas também. Mas se o número de colunas é diferente do número de linhas, eu tenho que pegar dinamicamente o número de colunas. Porém, nesse caso, como a matriz é quadrada, ele também ia funcionar. Mas já vamos aprendendo a fazer assim para trabalhar com matrizes que também não são quadradas. Ou seja, que o número de linhas e de colunas possam ser diferentes. Muito bem, então chegamos aqui e queremos fazer o seguinte. Toda vez que ele entrar nesse segundo for, ele realizou uma visita. Então a gente poderia até ter um int aqui, ó, visita recebe 0. E toda vez que ele chegar aqui, a minha visita recebe ela mais ela mesma, mais 1, perdão. Ou seja, então a gente fez um incremento nela. Quer dizer que ele visitou uma vez. A próxima vez que ele visitar esse for, segunda vez, terceira vez. E quando a visita for igual ao número da ordem que ele está pedindo, a gente faz uma troca na nota, para nova nota. A gente poderia fazer assim. Bom, se a ordem que ele está pedindo for igual ao número da visita, então eu faço uma alteração. Eu falo que meu vetor notas na posição I e J recebe aquela ordem. Será que isso dá certo? Opa, recebe a nova nota. Será que isso dá certo?
Então a gente falou o seguinte: entrou no for, visita. Então colocou, visita na primeira vez vai ser 1. Se o usuário digitou 1 aqui, ó, 1 é igual a 1, então altera a nota naquela posição. IJ, mantém o IJ. O IJ não tem nada a ver com a visita, né? O IJ continua 0, 0 aqui. Tá? Se o usuário digitou 2, digitou ordem 2. Bom, já é a segunda vez que ele entrou no loop. Então ele não vai passar nesse if. Por quê? Porque, perdão, vamos manter a ideia. Ele digitou ordem 1. A primeira vez que ele entrou, esse visita vale 1. Então ele atribui. Porque ordem é 1 e visita é igual a 1, então ele consegue atribuir. Agora, na próxima vez que ele entrar no loop, o meu visita vai ser 2 e ele não vai entrar mais nesse if. Porque o usuário digitou ordem 1. Ordem 1 é igual a 2? Não. Então não vai realizar atribuição. Então a gente poderia até fazer um break aqui, né? Tipo, encontrou, já interrompe. Nem precisa mais ficar procurando dentro desse for aqui. O break quer dizer, ele interrompe a execução. Tipo assim, uma vez que ele encontrou a ordem igual a visita, ele já faz a atribuição e interrompe o for. Tá? Ele já para o for. Tá? Esse aqui para o for da coluna, né? Ele não para da linha. Ele continua ainda procurando por linha. Se eu quisesse parar tudo, a execução completa do método, sem parar esse for, parar o for de fora, parar tudo, então eu poderia colocar um return aqui, ó. Mesmo void, ó. Mesmo void, só que eu não estou especificando um valor nenhum. Return, esse retorno ele simplesmente retorna o void. Que retornar void é um tipo de retorno. Retorna vazio. Ele faz o return void. Ou seja, ele finalizou a execução completa do método. Então, uma vez que ele encontrou a ordem, já era. Então, esse algoritmo ele é eficiente por um lado, né? Porque ele ficou dinâmico, né? Ou seja, você não precisa mais especificar, né, ordem 0, 0, 1, 1, 0. Porém, ele também, se for uma matriz muito extensa, também pode ser um pouco custoso. Por quê? No pior caso, imagina que o usuário digitou aqui a última ordem. A ordem número 100. Então, esses dois loops vão ser percorridos, até chegar na visita 100 para ele conseguir alterar a nota. Então, ele vai ter que sair percorrendo todo o vetor, perguntando, né, visitando posição por posição, perguntando, para aqui, pergunta, é essa, na visita 1, é essa a ordem que o usuário quer? Não. Na visita 2, é essa a ordem que o usuário quer? Não. Na visita 3, é essa a ordem que ele quer? Não. Na visita 4, é essa a ordem que ele quer? Não. E assim vai até a visita 100. Então ele tem que visitar todo mundo para descobrir a ordem. Então esse é um ponto negativo desse programa, mas ele já resolveu o problema da gente deixar fixo aqui, ó. Tá? Então ele já não está fixo, já não tem que fazer a quantidade de ifs igual a quantidade de posições da matriz, já ficou dinâmico. Porém, ele está um pouco custoso, porque ele, de qualquer forma ele tem que sair visitando todo mundo para descobrir qual é a ordem que o usuário pediu. Mas se você fizesse esse algoritmo aqui e me entregasse no exercício, estaria ótimo também. Tá? Seria uma solução aceita, seria uma solução válida. Tá? A gente só está discutindo aqui as soluções, as possíveis formas, os possíveis raciocínios, tá? Para se chegar nessa resposta. Uma outra alternativa seria o alterar nota 3, que seria assim, bom, será que não teria como eu fazer um cálculo aritmético que quando eu falar a ordem, ele já sabia, bom, é na linha 0, na linha 1, coluna 0. Só pela ordem eu já fazer uma continha, dividir, multiplicar, não sei, e conseguir chegar naquela posição. Se a gente conseguir isso, seria um algoritmo melhor. Por quê? Porque nós não teríamos que sair visitando todas as posições para chegar até naquela linha em coluna. Então eu deixei aqui para vocês uma solução com aritmética, tá? Realizando o cálculo aritmético. Então, teoricamente falando, esse algoritmo aqui ele seria mais eficiente para casos onde você tem um número enorme de matrizes aí, de posições. Imagina aí, 1 milhão de posições. Você já imaginou quantos ifs você teria aqui? 1 milhão de ifs. Você já imaginou quantas visitas você teria que fazer na sua matriz até descobrir a ordem que ele está pedindo? Então, nesse caso aqui, essa equação aritmética vai ser bem mais eficiente para esse caso.
né? Então, a gente não precisa sair visitando, percorrendo toda a matriz para chegar na posição que a gente quer. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, o raciocínio foi o seguinte. Nós pegamos aqui, o usuário digitou, por exemplo, a ordem número 4. Vamos fazer um teste de mesa aqui. Tá? Número 4, vou apagar aqui. Não, vou deixar aqui, deixa a matriz bonitinha aqui e vou colocar aqui do lado. A primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de colunas. Vou deixar aqui, a primeira é a ordem que o usuário digitou. Aqui, a ordem. Quantidade de colunas. Tá, a ordem, a quantidade de colunas. Linha, resto. Vou colocar aqui as variáveis que tem ali. Linha, resto. Só isso. E nova nota. Bom, ordem e nova nota são duas variáveis que são parâmetros, né, de entrada. Aqui é a nossa matriz que a gente quer percorrer, que nós queremos alterar a nota. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que o usuário entrou aqui na ordem, na nota. A nota que eu quero que altere, deixa eu colocar aqui o exemplo que eu chamei aqui para vocês. Vai ser uma nota 4. Pronto. O usuário tem que alterar a primeira nota para 4. Só que nesse caso eu já vou direto na terceira aqui. Esse 8 está errado, é 4. Então vamos chamar. A chamada do método seria assim, ó. Alterar nota da ordem 3, ou seja, a terceira nota, né? Eu quero que ela seja alterada para 4. Então esse algoritmo tem que resolver esse problema. Então vamos lá. Com o nosso chinesinho ou teste de mesa. Tá aqui, deixar bem visível aqui. Beleza. E puxar esse aqui pra gente, que eu queria deixar tudo visível. Eu vou dando um Alt Tab aqui, não tem problema não. Bom, primeira coisa, olha só, vamos lá. A nova nota, nesse caso, foi passada aqui como parâmetro, né? Então ela foi passada aqui, que é a número 4. Então, a nova nota fica sendo 4.0, tá ali. Tá? E a ordem que foi solicitada é a ordem 3. Então vamos fazer algumas continhas para a gente chegar na posição desse elemento, que é o que? Linha 1 e coluna 0. Então o que a gente faz? Primeira coisa, a gente descobre a quantidade de colunas que existe nessa matriz. A gente precisa saber quantas colunas que tem, até para a gente identificar, fazer uma divisão para descobrir em qual linha que ela está. Então nossa tentativa agora aqui é descobrir qual é a linha. Se eu passo um cara na ordem 3, qual é a linha que ele vai estar? Então a gente faz algumas operações aqui para descobrir qual é a linha. Então primeiro, quantas colunas eu tenho? Esse notas.length, ele vai retornar 2. Por quê? Notas na posição 0.length retorna 2. Eu elegi aqui a posição 0 da minha matriz e falei qual é o tamanho do vetor na posição 0. Então aqui é o seguinte, ó. Ele vai fazer para você 2, ele vai te retornar esse valor aqui, ó. Quantas colunas tem? A gente sabe que matriz é um vetor de vetor, então eu perguntei aqui, nós perguntamos aqui no método, né? No meu vetor 0, qual é o tamanho do vetor que está no vetor na linha 0, entendeu? Na linha 0 tem um vetor, na linha 0 tem um vetor, na linha 1 tem um vetor. Esse é um vetor e esse é outro vetor. Na linha 0, qual é o tamanho desse vetor? Esse ponto length vai me retornar 2, ó. 1, 2. Eu poderia pôr na linha 1 qual é o tamanho desse vetor, então ficaria 2 também, tá? Então isso aqui retorna o número de colunas. Então ficou assim, ó. Quantidade de colunas 2. Então beleza. Nós declaramos aqui o que? Int linha. Esse linha vai ser o linha que nós queremos descobrir. Bom, se eu passei aqui a ordem 3, qual linha que ele está? Então esse linha ele deve ser a linha 1, ó. 1 e coluna 0. Vou até dar um espacinho aqui, ó. Para ficar mais bonitinho. É isso aqui que nós queremos, ó. Ele tem que me dar aqui, ó, linha 1, coluna 0. Vou até fazer isso aqui para os outros também, pra gente já ficar com ele visível. O que nós queremos? É esse daqui. Da linha 13 aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Beleza.
Então quer dizer que esse linha, a partir desse cálculo, ele tem que retornar para nós o quê? O número 1. Então o que a gente faz aqui? Qual que é o resto da divisão da ordem pela quantidade de colunas? Então a primeira que eu faço, eu pego a ordem que ele está pedindo, que é 3, e divido por 2, para eu tentar descobrir qual que é a linha. Então, não sei se vocês conseguem perceber essa lógica. Eu tenho várias colunas. Se eu pego e divido a ordem que ele está me pedindo 3 por 2, isso vai me dar essa linha. Só que essa equação, ela pode me dar um valor inteiro ou pode me dar um valor quebrado, um valor fracionário. Né? Por exemplo, se eu divido 3 por 2, quanto que dá? Dá 1 e sobra quanto? 3 por 2 me dá 1 e sobra 1. Então seria assim, ó, 1. Me dá 1 e sobra 1. Olha lá. Então eu tenho a linha número 1. O resto da divisão já me deu 1. Olha o que ele fez aqui, ó. O algoritmo fez. Ele fez o seguinte: primeiro eu quero saber o resto da divisão, que é 1. Olha, daí que é 1. Se esse resto fosse 0, vamos supor que fosse aqui, vamos supor que eu pedisse a ordem 4. Vamos supor que eu pedisse a ordem 4. E o resto da divisão fosse 0. Tá vendo? Olha lá, perdão. 4 dá 2 e sobra 0. E sobra 0. Se esse cara fosse 0, o que eu faria? Se fosse 0, a gente receberia o valor da divisão de ordem pela quantidade de coluna menos 1. E quando não é 0, ele pega apenas a ordem, o valor da divisão de ordem pela quantidade de colunas. Então vamos por parte. Vamos deixar aqui o 3 primeiro e vamos pensar. 3. Qual é o valor de 3 dividido? Se eu pegar 3 dividido por quantidade de colunas, que é 2, vai me dar o quê? Vai me dar 1 e vai me sobrar 1. Vai me sobrar 1. Aí eu pergunto, o resto é 0? Não. Se o resto não é 0, o que eu faço? Então eu vou pegar a divisão, a própria divisão do ordem pela quantidade de colunas. Então qual que é o valor do ordem dividido pela colunas? A gente já sabe que é 1, né? Ordem, que é 3 dividido por 2, vai dar 1 e vai ter resto. Mas o que eu estou pegando aqui é a divisão, que é 1. Então eu cheguei na linha número 1. Pronto, ele entrou nessa condição aqui, da linha 88, que é número 1. Beleza, descobri a linha. Com isso aqui eu descobri a linha. Tá? Agora vamos supor, vou fazer uma outra simulação aqui. Vamos supor que a ordem fosse 4. A ordem fosse 4. Certo? Aí, bom, 4 dividido pela quantidade de colunas vai ser o quê? 4 dividido por 2 é o quê? É 2. E o resto é 0, ó. Sobrou o resto. Se o resto é 0, o que eu faço? Eu pego ordem dividido pela quantidade de colunas. Quanto que é 4 dividido por 2? É 2. 2 menos 1 me dá 1. Então, toda vez que o resto for 0, eu subtraio 1 para eu poder chegar no índice. Porque se eu não subtraísse 1, ia ficar 2 aqui, não é verdade? Então, sempre eu subtraio 1. Tá? Se o usuário tivesse digitado aqui a ordem 5. Vamos supor que ele digitou a ordem 5. Então, qual que é a resto da divisão de 5 por 2? Se eu dividir 5 por 2, vai dar 2 e sobra 1. O resto é 1, certo? 5 por 2 dá 2 e sobra 1. Então, o resto não é 0. O resto não é 0. Se o resto não é 0, eu pego o resto da divisão. Eu pego a própria divisão. Do 5 dividido por 2. Quanto que é 5 dividido por 2? Vai dar 2. Então a linha recebeu 2. Se tivesse um quinto elemento, né? Seria na próxima linha. Na linha 2, ó. Não seria na linha 0, não seria na linha 1, mas seria na linha 2. Agora vamos colocar o seguinte, de novo. Vamos trabalhar aqui. Vamos supor o número 10, né? Vamos supor, é a primeira ordem. Ordem número 1. Então vamos supor que o usuário digitou aqui, ó. Ordem 1. Eu quero colocar na ordem 1. Então, a linha vai ser o resto da divisão de 1 por 2. Então, se eu pegar 1 dividido por 2, vai dar o quê? 1 dividido por 2. Então, olha só, a ordem 1, né? Vamos simular a ordem 1 aqui. 1 dividido por 2 vai dar 0 e sobra 1. Então, aí eu pergunto, o resto é 0? Não. Então, se o resto não é 0, o que a gente faz? A gente pega a própria divisão. Então, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 dá 0. Então, descobrimos que está na linha 0. Olha só,
descobrimos que estamos na linha 0. Se o usuário digitar ordem 2, por exemplo, 2, então o que vai acontecer? Se eu digitar ordem 2, digitou ordem 2, então 2 dividido por 2 vai me dar quanto? 2 dividido por 2 dá 1, e sobra quanto? 0. Ou seja, 2 dividido por 2 não tem resto. Resto 0, na verdade. Aí pergunta, bom, se o resto é 0, então o que eu faço? A minha linha recebe 2 dividido por 2 menos 1. Quanto que é 2 dividido por 2? Vai dar 1. 1 menos 1, 0. Então eu descobri que a segunda ordem ainda está na linha 0. A terceira ordem já fizemos e a quarta ordem já fizemos. Então com isso nós descobrimos a linha. Primeira coisa é descobrir a linha, fazendo esse cálculo, dividindo a ordem pelo número de colunas, pegando o resto e ora subtraindo de 1 e ora não subtraindo de 1. Somente isso. Tá, pode ser que a gente consiga uma solução melhor aqui, tá? Sem fazer esses ifs aqui, fazer só uma equação aqui. É questão de pensar um pouquinho mais. Tá, ok? Então isso aqui foi só uma solução rápida que veio na cabeça, mas que ela pode ainda ser reanalisada e de repente a gente consegue uma linha só aqui, uma equação, já resolver isso. Bom, vamos para a coluna. Para a coluna, o que nós fizemos? Nós já temos o número de linha, né? Então o que a gente faz? A gente pega a ordem que ele está digitando e subtrai da quantidade de colunas que tem na nossa matriz vezes a linha menos 1. Tá? Então, será que essa equação funciona? Tá, vamos pensar aqui. Vamos imaginar aqui, a ordem número 1. Por exemplo, ele quer saber isso aqui, ó, 10, né? Ele quer fazer uma alteração na primeira nota. Ordem número 1. Então, a ordem número 1, quando a gente passar a ordem número 1, ele já vai ter a linha, já vai saber que a linha é 0. Então fica ordem menos. Qual que é a quantidade de colunas que tem na matriz? É 2. Vezes a linha. Qual que é a linha? 0. Então isso aqui vira 0. Certo? Tá, então qual que é a ordem que ele está pedindo mesmo? A ordem é a ordem número 1. 1 menos 0 é 0. Perdão, 1 menos 0 é 1. Menos 1 é 0. Então nós descobrimos que a coluna do primeiro elemento, do elemento que está na ordem número 1, a coluna é 0. Então, de novo, ordem 1. Ele quer alterar esse aqui, ordem 1. Então, ordem 1, ele passa por essas instruções e descobre que a linha é 0. Beleza? Já temos a linha 0 aqui. Tudo bem. Aí nós multiplicamos, fizemos uma equação aqui com as linhas. Ordem, que é 1, menos. Quantas colunas nós temos? 2. 2 vezes o número de linha. O número da linha daquele elemento é o quê? É 0. Menos 1, onde nós chegamos? 1 menos 1 é 0. Então chegamos que a coluna é 0. Se a linha é 0, coluna 0 se eu passar a ordem 1. Se eu passar aqui ordem 2, vamos passar aqui ordem 2. Então, quando nós passamos ordem 2, automaticamente já descobre a linha. A linha continua sendo 0. Então a coluna vai ser o quê? 2 menos a quantidade de colunas, que é 2 vezes 0, continua sendo 0. Aqui, ó, 0. Então, 2 menos 0 é 2. Menos 1 é 1. Então, se nós colocamos aqui a ordem número 2, então a coluna passa a ser 1. Ou seja, esse elemento aqui, ó, a coluna passa a ser 1. A linha é 0 e a coluna é 1. Se eu passar a ordem número 3, o que vai acontecer? 3 menos. Então já foi descoberto a linha aqui, da ordem número 3, que é a linha 1. Já foi descoberta. A gente já viu que ele descobre a linha 1. Então fica 3 menos. Quantas colunas nós temos? 2. 2 vezes 1 vai dar o quê? 2. 3 menos 2, nós temos o quê? 1. 1 menos 1, 0. Então, coluna 0. Então, se eu passo o número 3 aqui, ou seja, a ordem 3, a coluna vai ser 0. Tá aqui, ó, a coluna vai ser 0. Nós estamos dando só a coluna. Coluna 0. Ah, aqui nós já verificamos que a linha está fazendo corretamente. Linha 1. Se nós passamos aqui o número 4, então esse processo já descobriu que é a linha número 1. Já está descoberto que é número 1. A gente já fez isso. Tá, então vamos descobrir só a coluna. Então, 4 menos quantidade de colunas, que é 2, vezes o número da linha, que é 1. Então, ou seja, a ordem 4 menos quantidade de colunas, que é 2, vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2, certo? 4 menos 2 é 2. 4 menos 2 é 2.
Então eu tenho 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Então nós temos aqui a ordem 1, da coluna 1. Então esse método, através de operações aritméticas, ele consegue descobrir, baseado na ordem de entrada, qual é a ordem de entrada, qual é a posição da linha e qual é a posição da coluna da matriz. Então ele ficou mais genérico ainda. E para matrizes grandes, esse método acaba sendo mais eficiente. Qualquer dúvida, por favor, se você não entendeu alguma coisa, pode mandar e-mail para mim, que eu tento te responder, ok?